Fala pessoal, vamos lá, mais uma aula Gestão Pedagógica, é a aula de hoje. E a gente precisa entender a diferença da gestão, da direção escolar estritamente, para essa gestão pedagógica, que tem esse foco justamente no trabalho pedagógico e que não é feita apenas pelo diretor. O diretor faz parte de um grupo de profissionais que vão gerir essa proposta pedagógica dentro da escola. Então, a primeira coisa dessa gestão pedagógica é que ela tem o foco na área pedagógica da escola, então no ensino e em todas as práticas que vão se relacionar com as práticas de ensino, metodologia, dificuldade de aprendizagem, desenvolvimento dos alunos, a gestão pedagógica vai cuidar destes processos. Vai cobrir desde a parte do planejamento até a análise daquilo que vai acontecer dentro da sala de aula, com a busca dos progressos. Então, toda vez que um professor tem alguma dificuldade, ou que um aluno tem alguma dificuldade e que o professor também não sabe como agir, qual atitude, quais as melhores estratégias, ele pode recorrer a essa gestão pedagógica, então, a equipe pedagógica da escola, para que possa ter esse auxílio. Porque o foco é o processo de aprendizagem, é o aluno. E o professor, então, para auxiliar esse aluno quando ele se sente impotente, incapaz, falta alguma habilidade, falta algum conhecimento, ele deve ter a possibilidade de recorrer à gestão pedagógica. Então, o que mais faz essa gestão pedagógica também, tendo em vista esse olhar que vai envolver a sala de aula, que vai envolver os processos pedagógicos dentro da escola, formação continuada do grupo de professores. Toda vez que a gestão pedagógica nota deficiências, dificuldades que os professores, que o grupo de professores tem com determinados assuntos, é dever dessa gestão propor formações que possam contemplar habilidades que eles ainda não têm ou que eles estão com dificuldade. Bem como sempre a participação das famílias, até porque a família, ela nos ajuda a respostas e resultados de aprendizagem mais positivos quando ela acompanha esses estudantes, os seus filhos. Então, nesse sentido também, a gestão pedagógica precisa ir atrás dessas famílias, trazê-las para a proximidade da escola, para o acompanhamento cotidiano dos seus filhos. Importante que ela não é feita por um único par de mãos, ou seja, não é só o diretor que vai fazer essa gestão, ela vai ter o diretor, o coordenador pedagógico, ou também chamado de supervisor, dentro das escolas, e o orientador pedagógico realizando essa gestão. Então, o diretor compartilha com a equipe pedagógica. O supervisor, coordenador e orientador juntos fazendo esse trabalho. Cada um deles com foco, como quando a gente fala de família, por exemplo, a gente liga muito ao trabalho do orientador pedagógico. Quando a gente vai falar de formação continuada de professores, a gente vai ligar muito a questão do coordenador ou do supervisor pedagógico pelas funções que exercem, mas elas se complementam dentro de uma gestão. Bom, a gestão pedagógica ela tem ali algumas responsabilidades específicas que vão se tratar das relações humanas, que vão se tratar do planejamento. Então, estritamente, as responsabilidades dessa gestão com relação aos planejamentos realizados na escola. Primeiro, planejar a forma como se dá o alinhamento com as novas diretrizes educacionais, como a BNCC. Então, quem é que vai organizar esse planejamento? Quem é que vai fazer a reestruturação do currículo? Quem é que tem a obrigação, dentro das suas incumbências, de organizar com que esses documentos, com que essas propostas estejam alinhadas? O supervisor? O diretor? E muito na figura do supervisor por causa da função que ele exerce realmente dentro da escola. Então, esse supervisor, essa equipe, ela precisa estar ali atenta para essas demandas que vão chegando e, junto ao seu grupo de profissionais, constituírem as novas políticas da escola, os novos documentos da escola, articulados com a política pública. Também, definir qual será a metodologia utilizada pela escola e o material didático. Quando fala aqui nessa definição, não é uma escolha unilateral, mas essa organização, essa sistematização do que vai ser utilizado, de como abordar com o grupo, vem também da gestão pedagógica. Outro dever, a articulação da elaboração do PPP de uma maneira democrática. Lembram das incumbências da LDB? O professor ele participa da proposta pedagógica, mas quem precisa fazer acontecer é a instituição de ensino, e lá dentro da instituição de ensino a gente tem as figuras que vão configurar essa prática, o gestor, o diretor, junto com a equipe pedagógica.
Também criar estratégias para promoção e incentivo da formação continuada dos professores, a gente até comentou isso no início da aula, né? Que é um trabalho especificamente dessa gestão pedagógica, observando o cotidiano, observando as demandas, as dificuldades que o grupo de profissionais apresenta e propondo esse tipo de formação, bem como buscar maneiras de promover a educação inclusiva dentro da escola. O professor ele tem a tarefa lá dentro da sala de aula de fazer o plano, de adaptar, né, de acolher esse aluno, mas a escola como um todo precisa estar preparada para isso. E essa gestão, então, ela precisa estar atenta às demandas que a escola como instituição precisa modificar para que a educação inclusiva de cada um dos seus estudantes aconteça. Também, planejamento de formas de nivelamento de estudantes com baixo rendimento. Quando se trata, né, da gestão pedagógica, a questão da aprendizagem, o foco desse aluno é extremamente importante. Então, de que forma esses alunos que estão com dificuldades, que estão com defasagem, eles vão ter a inclusão, eles vão ter, né, o sucesso escolar por meio de um planejamento adequado para suas dificuldades. Identificar a necessidade, planejar a inclusão de tecnologias no ensino, também nos tempos atuais. A gente fala muito dos recursos tecnológicos, da mídia, né, articulado ao processo de ensino e aprendizagem. Então, quais as necessidades, o que tem, o que não tem, como pode ser utilizado aquilo que está disponível na escola para que essa inclusão digital aconteça. Observar indicadores de qualidade do ensino e planejar formas de elevar os resultados da aprendizagem da escola. Aqui, gente, vai estar ligado muito àquelas provinhas que a gente faz, né? O SAEB, a Prova Brasil, eles dão indicadores dos resultados da aprendizagem de cada escola. E olhando para esses indicadores, a própria equipe pode ali propor formação, discussões, levar para o debate do grande grupo as necessidades que a gente vai enfrentando e vai encontrando ao longo dessas avaliações, levar situações de aprendizagem, sugestões para que esse grupo possa utilizar também com os alunos em sala de aula. Bom, nós temos também a gestão pedagógica com a mão na massa, na ação mesmo, né? Mais do que um planejamento, do que fazer papel, ela vai colocar a mão na massa. Então, como que ela vai colocar essa mão na massa? Disponibilizando materiais para os professores necessitem para as atividades em sala de aula. Então, né, a supervisora lá articulando, conversando com um grupo de professores, quais os materiais, quais os recursos didáticos que são necessários e que a escola não tem, ou também mostrando muitas vezes o que tem dentro da escola, que muitas de nós acabam não tendo o conhecimento, né? Cumpre aquela carga horária tão fechadinha que não dá tempo de sair procurando na escola o que tem ou não disponível. Então, esse supervisor, esse coordenador pedagógico podem muito bem e mostrando para o grupo, levando informações, levando para a sala de professores materiais, recursos disponíveis e sugerindo, olha, professores de geografia, tem o globo terrestre, aqui, né, nós temos diferentes tipos de mapa para vocês utilizarem, está lá na biblioteca, está lá na sala tal, vocês devem utilizar, podem pegar. Então, nesse sentido, vai contribuindo com o trabalho do professor. Providenciar a compra de recursos e tecnologias para as aulas, seguindo o que foi planejado ou alguma necessidade que urge dentro do grupo. Então, né, ainda que a escola não tenha, se é algo que o grupo de professores vê a necessidade de ter, por exemplo, um laboratório de ciências, né, um grupo de professores sente a necessidade de ter um laboratório para fazer experimentos. Esses recursos que faltam, esse espaço que falta, eles podem muito bem ser discutidos junto com a gestão pedagógica para que eles possam ser providenciados. Acompanhamento da execução de projetos de ensino e aprendizagem também é uma tarefa do gestor pedagógico, né, dessa gestão pedagógica. Por quê? Porque o foco é o processo de aprendizagem do aluno. E os projetos, eles vêm com essa intenção, esse acompanhamento, essas sugestões, né, esse auxílio para o professor é extremamente importante. Organização de reuniões, seja com as famílias, seja com grupos de professores, também é uma tarefa da gestão pedagógica. Dar suporte aos professores na construção do planejamento anual e dos planos de aula. Então, não vai se fazer pelo professor, e sim vai se ajudá-lo a construir, né? Verificando as necessidades, dando as sugestões, dando os encaminhamentos necessários. O planejamento anual, ele passa por uma organização do grupo, mas perpassa por uma organização e uma gestão por trás ali, dando os pontos principais, organizando um calendário escolar, né? Tendo ali a proposta pedagógica bem estruturada e organizada, então, não pelos professores e sim pela equipe. E estimular o engajamento dos docentes
com os recursos tecnológicos disponibilizados na escola. Porque muitas vezes tem os recursos, tem muitas escolas que sim, já apresentam esses recursos, mas os professores eles não têm a capacitação para utilizá-lo. Então, nesse sentido, né, esse estímulo desse engajamento é justamente mostrando esses recursos, mostrando como se utiliza para aqueles que não estão ali preparados ou não têm o domínio de manuseio de algum desses equipamentos. A gestão pedagógica pode fazer esse meio de campo também. E, além da mão na massa, além dos planejamentos, a gestão pedagógica ela se relaciona com a família e com os estudantes, né? Ela vai fazer essa gestão do acompanhamento e com foco na educação integral do aluno. Então, a primeira das funções é promover o envolvimento das famílias na vida escolar do aluno. Não só na entrega de boletins e não só no conselho de classe participativo. Então, de que maneira essa família é trazida para dentro da escola, acolhida e se sente parte do processo a ponto de querer acompanhar ali o processo de ensino e aprendizagem do seu filho, né? Porque a gente sabe que é uma obrigação, mas nem toda família cumpre essa obrigação. Então, dentro da gestão pedagógica, vem também com esse intuito de engajamento e de acolhimento dessas famílias. Garantir a ciência dos pais e responsáveis a respeito de notas, frequência, comportamento e desempenho dos alunos. Então, de novo, não é só lá no final de um trimestre, no final do ano letivo que a gente faz esse acompanhamento com os pais. Ao longo do processo, a gente vai fazendo, né, as chamadas, as conversas, os diálogos, as indicações, os encaminhamentos para que esses alunos tenham um processo de aprendizagem com maior qualidade e esse processo seja compartilhado com a responsabilidade familiar. Engajamento das famílias em eventos e reuniões da escola, promoção de uma comunicação escolar efetiva, né, que realmente seja um diálogo de compreensão entre as partes, não que elas precisem pensar exatamente igual, mas que elas consigam chegar em pontos em comum em prol do aluno. Garantir o atendimento de qualidade a pais e responsáveis que precisarem falar com a escola, né? Justamente essa questão do acolhimento, de às vezes a gente flexibilizar ali alguns horários para conseguir atender frente às necessidades e demandas que as famílias muitas vezes apresentam. Realizar a mediação de conflitos, talvez esse seja um dos que a gente mais faz nos tempos atuais, né? Que é essa mediação do conflito, às vezes, da família com a escola, ou então da família com o professor, ou então ainda da família com o próprio estudante. E incentivar o engajamento de pais, responsáveis e alunos com as tecnologias disponibilizadas na escola. Hoje, muitas escolas, não só privadas como públicas, já usam de recursos tecnológicos, de aplicativos, de sites, né, de plataformas para disponibilizar trabalhos, para disponibilizar notas, para disponibilizar faltas. E esse engajamento é necessário porque também muitos pais não são da era tecnológica, né? Então, mostrar o passo a passo de como utilizar, mostrar como vai acontecer o abastecimento dessas plataformas para acompanhamento dos pais, também mostrando para eles que não vai ter a necessidade de irem todos os dias à escola, né? Que vai estar lá na palma da mão no celular ou na tela do computador, faz parte desta mediação da gestão pedagógica. Certo, meu povo? Bons estudos, até a próxima aula.